Olá, eu sou a Suzy do Stylee, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo à quarta edição do workshop Coleção de Sucesso Tendências Gerais do Inverno 2020. Hoje eu vou passar para você quais são as principais modelagens que apareceram como tendência nos desfiles de moda internacional. A modelagem é uma parte fundamental da pesquisa para desenvolver uma coleção. Mas tão importante quanto a pesquisa das modelagens é saber analisar e adaptar essas modelagens ao seu público-alvo. E para você conseguir fazer realmente de uma maneira produtiva essa análise e essa adaptação, adequação da tendência de modelagem para a sua marca, o seu público-alvo, existem assim dois pontos que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é, depois que você faz a pesquisa de tendências, para e ver o que realmente condiz com a sua marca, o que realmente tem a ver com o seu público-alvo. E a maneira mais fácil de você não se perder nessa análise é consultar mesmo o seu painel de público-alvo que você montou com o perfil do seu público-alvo, o seu painel de perfil da marca. Esses painéis, eles te ajudam muito a se manter no caminho que você se propôs a seguir. Porque senão é muito fácil você começar a ser levado pelas tendências, alguma coisa que vai te chamando a atenção, mas se você não fizer essa análise constante no início de cada desenvolvimento, você vai saindo ali do seu caminho e quando você se dá conta, você está fazendo assim um estilo que não tem nada a ver com o que você tinha se proposto a fazer, ou realmente uma coleção começa a ficar, não tem nada a ver com a outra coleção, nem parece que é uma mesma marca, e é muito fácil você cair nessa confusão, né? E eu estou te dizendo isso porque eu tenho vivido isso no dia a dia cotidiano de clientes que eu atendo, né? É muito fácil você desviar da rota e começar realmente a sua coleção a virar uma mistureba, uma bagunça. Existem assim clientes que eu atendi que eu ia e a coleção ela não era feia. Você, eu olhava, analisava modelo por modelo, não tinham modelos feios. Mas o que acontecia? Virava uma salada de fruta. Porque tinha ali o DNA da marca, a equipe de estilo até seguiu o DNA da marca, mas aí a diretora de criação, que muitas vezes é a dona da marca, queria inserir outras tendências, mas que não tinham a ver ou não eram adaptadas, não foram modificadas para se adequar ao público-alvo. E aí o que acontecia? Os clientes eles não se reconheciam, né? Eles não criavam uma conexão e nem fidelizavam, porque ele não estava falando diretamente com nenhum estilo, né? Não tinha um peso, uma coerência de estilo nenhum. Então ficava muito confuso, né? Agradava um pouquinho a um, aí depois outro pouquinho agradava a outro pouquinho, mas a coleção não tinha um peso e não conseguia assim ter volume de vendas bons, porque era tudo muito quebrado e muito desconexo. Na hora de fazer uma vitrine, de montar look, também era uma coisa assim que apanhavam muito, porque eram peças assim que existe coisas que você faz que realmente é para combinar tendências opostas ou aquela coisa do high-low que às vezes eu falo aqui, mas quando realmente assim são tendências assim muito diferentes, mas que não estão adequadas, não foram adaptadas para aquele público-alvo, você não consegue montar um look, você não consegue montar uma vitrine, você não consegue fazer edições e composições para colocar nas suas redes sociais, então tudo fica difícil, além do que o seu cliente, mesmo aquele que não é o cliente final, é o cliente que revende a sua marca, né? Isso eu estou falando para atacadista, ele segue também uma linha, né? Ele conhece o público-alvo, o consumidor dele, então ele busca aquela linha. E aí ele começa a não reconhecer isso na sua loja, na sua marca. Então é muito importante mesmo você ter esse painel, ou você ter muito claro na sua mente qual é o seu público-alvo, qual é o estilo da sua marca, e todo desenvolvimento você tem que sempre levar aquilo como uma referência, como um guia, para você chegar ali sempre na mesma direção, tá? Não ter perigo de começar a se desviar e começar a entrar outros estilos e acabar perdendo a identidade da marca só por aquela ânsia de trabalhar com as tendências que estão aí.
tá bom? Então tem que ter esse cuidado. O segundo ponto muito importante na hora de você começar a trabalhar as modelagens na sua coleção é realmente fazer um mix de produto. E aí qual que é o segredo de um bom mix de produto? É o equilíbrio. Então você tem que equilibrar algumas coisas. Você tem que equilibrar as modelagens. Então quando eu falo de equilibrar modelagem é o quê? A quantidade, a proporção de partes de cima tá ok para a quantidade de partes de baixo? A proporção de blusas, de alça, regata, manga 3/4, assim, tá proporcional? Não tô falando que tem que ser tudo na mesma proporção, mas você tem que conferir se você não está exagerando em alguma coisa e esquecendo outra. Então, no mix de produto, a primeira coisa, você tem que equilibrar as modelagens. A segunda coisa que você tem que equilibrar é matéria-prima. Então, a proporção, a quantidade de tecido plano para malha, no caso de você trabalhar essas duas matérias-primas. E ainda existem marcas que trabalham o tricô, né? Então, você tem que equilibrar as suas matérias-primas. Terceiro ponto que você tem que equilibrar, a parte lisa com a parte estampada, né? Se você vai ter mais estampado, ou se você vai ter mais liso, ou se você quer ter os dois mais ou menos na mesma proporção, mas já defina isso de antemão, tá? E aí, para você conseguir realmente montar esse mix de produto equilibrado em modelagem, em matéria-prima e entre liso e estampado, você tem que obrigatoriamente fazer uma análise de vendas de coleções passadas. Porque o que vai te dar ali o norte, o que vai te dar os parâmetros para você montar esse mix? São as vendas que você já efetuou em coleções e estações passadas. Então, isso é uma coisa que eu sei que para a maioria das pessoas é chato de fazer. Não, né, para mim, que eu estou acostumada e eu não consigo trabalhar se eu não fizer isso primeiro. Mas eu sei que é chato, se você não tem o hábito, é uma coisa trabalhosa que de repente você não vai sentir aquele super prazer em fazer, mas pense que se você se der ao trabalho de separar um tempo e fazer com dedicação essa parte, o resto vai ser só alegria, né? O que vai sobrar para você fazer depois, seguindo esses controles, né? Tudo isso que você planejou, é a parte de criação, que é a parte mais gostosa. Mas aí você já vai ter a segurança de que você está indo e levando o barco da sua coleção, do seu desenvolvimento para a direção certa. Né? Você já vai saber quanto que você tem que comprar de cada matéria-prima, quais os tipos de modelagem, quanto de cada modelagem você tem que desenvolver. Então fica tudo mais fácil depois para o seu dia a dia. Tanto de compra quanto desenvolvimento de modelagem, você vai se sentir mais seguro também. E até assim, no meio da coleção precisa fazer alguma mudança, alguma readequação, né, refazer alguma proporção, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, porque já vai estar tudo organizado. Então você vai saber exatamente, ó, eu quero tirar daqui e colocar um pouco mais aqui. O feedback que eu estou recebendo de vendas, o mais atualizado, está me passando essas informações. Então eu vou mudar um pouco o meu mix assim, assim, assado. Mas é tudo com mais consciência. E quando você faz as coisas com mais consciência, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade no desenvolvimento. Porque eu sei que trabalhar em confecção é uma emoção a cada dia, é pura adrenalina, né? São pepinos um atrás dos outros, né? É bomba para resolver, pepino para resolver, mas se você consegue nessas partes grandes ter um mínimo ali de organização e planejamento, você vai conseguir ter o seu dia a dia com menos estresse, com menos ansiedade para resolver os outros problemas que são naturais e que aparecem mesmo no decorrer do desenvolvimento da coleção, tá bom? Então essas são as duas dicas que eu queria te dar a respeito de modelagem antes da gente começar a ver quais são as modelagens apontadas nas Semanas de Moda Internacional, tá? Pegue então agora o seu caderno, a sua caneta e vamos conferir. A primeira montagem que eu estou apresentando para vocês é a tendência da assimetria, né? Esse efeito de assimetria ele pode ser aplicado de várias maneiras. Só que as mais comerciais são as assimetrias nas barras, que pode ser barra de blusa, barra de vestido, barra de saia, né? Então sempre assim, mais nas barras, ou detalhes como babado, bolso de um lado só, também contam como assimetria. Então a modelagem em si pode ser assimétrica, ou você pode conseguir
esse efeito de assimetria colocando detalhes, pode ser de modelagem ou aviamentos, de um lado só da peça, né, de uma maneira assimétrica. E realmente assim, fazer peças de um ombro só, ainda mais se um lado é manga longa e o outro é completamente sem manga, que são essas assimetrias bem diferentes mesmo, bem desbalanceadas um lado do outro, essas eu percebo que elas têm um pouquinho mais de dificuldade de ser aceita pelo público em geral. Então, elas são mais fashionistas, elas são mais conceituais. Então, analisa, pesa isso antes de trabalhar as assimetrias também na sua coleção. Próxima modelagem ou detalhe de modelagem, né, são os babados. Os babados, eles continuam realmente com força total e podem ser tanto com franzido para ter bastante volume ou só godê, porque aí fica um volume bem menor, né? E esse babado aparece em várias larguras, aplicado em vários locais diferentes, então ele pode ser aplicado por cima da peça, ou pode ser assim, por exemplo, uma saia de babados, ou babado na barra da blusa, tá? Mas ele é uma presença assim muito forte e muito versátil também. O próximo são os bolsos. O bolso veio junto com a tendência dos utilitários. Mas muitas marcas, elas não conseguem, assim, não casa com o perfil delas, fazer aquelas peças com a cara totalmente utilitária. Então, o que aconteceu? Muita gente começou a pegar só os bolsos, muitas marcas começaram a pegar só os bolsos e realmente aplicar em blusas mais femininas, em vestidos mais femininos também. Então, o bolso, ele é presença forte, tanto nas peças dentro da tendência dos utilitários, quanto avulso, e aí ele é jogado em blusa, em vestido, em macacão, assim, ele é um detalhe de modelagem super versátil, tem várias maneiras de ser trabalhado, às vezes é só o tampo do bolso também, né, não precisa ser necessariamente sempre o bolso com o tampo do bolso, às vezes é só o bolso, às vezes é só o tampo, tá, mas você pode continuar usando esse detalhe de modelagem sem preocupação. A calça utilitária, ela continua, e assim, essa calça utilitária, ela aparece tanto em tecidos de moda mais jovem, né, como os moletinhos, as malhas, quanto em tecido plano e com uma cara mais de mulher, né, mais tradicional, mais chique até. E aí em tecidos, né, seda, crepe, chiffon, em tecidos mais fluidos e tanto com a barra reta quanto com a barra afunilada, né, com o punho da calça certinho ali, com elástico e tudo mais. Mas essas calças utilitárias que eu falo, o que marcam elas? São os bolsos mesmo nas laterais das calças. Os corselês, eles aparecem também, eles são, no meu ver, assim, eles são a continuação da tendência forte dos decotes princesa que foram muito fortes no verão. E aí o corselê já é sempre mais justo, mais feminino, ele marca muito bem o corpo da mulher, então ele apareceu muito, tanto sozinho quanto como sobreposição, e sendo a parte de cima de vestido, de macaquinho, de macacão, mais ali com aquela cara de corselê. Detalhes drapeados também estão muito fortes. Drapeado eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado por conta do volume, então você tem que tomar cuidado aonde você coloca o drapeado e em qual tecido você vai utilizar, né, esse efeito de modelagem para realmente ele ficar com um volume bonito e não exagerado. A fenda também é um detalhe de modelagem que está muito forte para o inverno, então não somente em saia, mas nas calças, nas blusas, tanto que tem, mais pra frente eu vou falar também das blusas longas, né, mas elas vêm com fendas até em cima, que é por isso que em vez de ser vestida, ela é considerada blusa, né, mas a fenda, assim, realmente é um detalhe que está muito presente. Os laços, então os efeitos de laços e amarração, não só no pescoço, mas na cintura, na barra da manga, na barra da blusa, então os laços em geral, ou os laços aplicados somente, eles estão muito fortes. As blusas longas, que eu já dei um previewzinho ali falando das fendas, né? Então essas blusas bem longas com comprimento de vestido, mas com as fendas, né, até lá em cima, e aí por isso que elas viram
blusas, né? Por isso que elas são caracterizadas como blusas. As mangas volumosas, que já começaram com uma presença forte no alto verão, e aí continuam agora para o inverno 2020. E por último, o plissado, que é um efeito né, desse dobradinho. E principalmente assim, a saia plissada já umas duas estações ela já vem vindo com muita força. Ela apareceu lisa, depois estampada, né, estampa lenço, listrada, né, veio, acho que não são nem 2 estações, acho que fazem 3 estações que a saia plissada ela tá muito forte. No inverno passado, saia plissada de couro, né, saiu muito bem, saia plissada de tecido metalizado. Então assim, a saia plissada, ela realmente continua para o inverno, ela aparece bastante. E os detalhes plissados, tanto a peça inteira quanto pequenos detalhes. E o que eu falo para vocês podem diversificar no tipo de plissado que você faz. Então tem aquele plissado que é bem fininho, tem o plissado médio, que é o que a gente mais vê por aí. Tem o plissado leque, que é aquele que começa fininho e vai abrindo, né? Mas então explorem realmente várias técnicas de plissado para dar uma cara nova para os plissados da sua coleção. E eu queria contar para vocês também que está disponível o meu curso online. Então, se você quer saber realmente de todas as tendências trabalhadas, né, e mostradas durante esse workshop, o que realmente pegou na vida real, como foi usado, transportado isso para a vida real, não deixe de dar uma conferida no meu curso online. Nesse curso, o que eu faço? Eu pego todos os lançamentos de novidades do varejo internacional, que são as marcas que a gente costuma ir pesquisar. Quando a gente está iniciando uma coleção, a gente viaja para Estados Unidos, Europa, e tem várias marcas que a gente costuma ir e realmente é lá que a gente tem a confirmação do que estava em desfile e que realmente pegou na vida real. E tem também tendências que apareceram muito de leve nos desfiles, mas quando tem esses lançamentos de varejo internacional, tem certas coisas que pegam mais forte, né, nesses lançamentos. Então, tudo isso a gente consegue detectar. E aí, o que eu faço nesse curso online? Eu pego todos esses lançamentos, eu seleciono, eu classifico, e aí eu explico para vocês, né, através de videoaulas, como é que esses lançamentos foram utilizados. Eu falo vida real porque são os produtos que realmente são vendidos e que são focados na maioria das pessoas, né, dos consumidores. Então, quais são essas tendências que realmente pegaram, como elas foram utilizadas, como elas podem ser adaptadas a vários estilos. Então, além dessas videoaulas, e que no meio eu também vou passando algumas dicas, né, alguns toques que eu vou sentindo também no meu dia a dia de confecção, de chão de fábrica, coisas que eu acho que podem te auxiliar a ganhar mais tempo e ser mais produtivo no seu dia a dia, né? De repente coisas que eu errei ou que eu vi dando errado e que eu já dou um toque para você prestar mais atenção nisso na hora do seu desenvolvimento, né? Fora tudo isso, nas videoaulas, tem também todo um material de apoio que são 1000 imagens desses modelos de lançamento do varejo internacional e que você consegue se inspirar e ter muitas ideias para os modelos, né, para o desenvolvimento da sua coleção, tá bom? Então não deixa de conferir, clica aqui, você cai direto lá na janela que te dá mais detalhes sobre o curso online que vem junto com o material de apoio. Agradeço a sua presença, né, assistindo essa palestra. Se você acompanhou a semana inteira do workshop, eu acredito também que você conseguiu pegar muita informação agora para dar um start e começar o seu desenvolvimento do inverno 2020. Eu desejo que a sua coleção ela tenha muito sucesso e que você consiga realmente colocar em prática tudo que você aprendeu aqui durante esse workshop e que você consiga realmente ter isso, né? Uma coleção de sucesso com boas vendas, né? Com resultado de vendas e que esse processo de desenvolvimento de coleção seja um processo cada vez mais prazeroso, né? Cada vez mais planejado, cada vez mais organizado, tá bom? Obrigada pela sua companhia, te aguardo então no próximo workshop. Qualquer dúvida sobre essa palestra ou sobre qualquer assunto de outras palestras, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todos, tá bom? Um beijo e até o próximo workshop.